Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que é bastante frequente, bastante comum no consultório, que é o bruxismo. Então, nós observamos que desde a pandemia, ali 2020 em diante, a incidência do bruxismo ela aumentou muito. E hoje os dados nos mostram que em torno de 60% das pessoas fazem algum tipo de bruxismo. Por que algum tipo? Porque o bruxismo ele pode ser de apertamento ou ele pode ser o ranger dos dentes. Ele predominantemente ocorre durante a noite, mas muitos pacientes fazem também durante o dia. Então estão trabalhando, estão dirigindo ali na frente do computador e estão apertando os dentes. Ele aumentou muito após a pandemia porque tem uma relação muito direta com ansiedade e com estresse. Na verdade, o bruxismo ele é multifatorial. Por quê? Muitas vezes os pacientes procuram somente uma causa anatômica, uma causa odontológica para o bruxismo. Então eles pensam, não, eu vou no dentista, eu vou colocar uma placa ou eu vou fazer um botox, né, no masseter, que é um músculo bastante envolvido, e os meus sintomas vão melhorar. Porém, nós sabemos que por trás do quadro odontológico também pode haver um quadro emocional, como eu mencionei anteriormente, de ansiedade, de estresse, pacientes passando por períodos mais ansiogênicos que geram mais ansiedade, por questões profissionais, questões familiares, podem desenvolver o bruxismo e ter essa condição por longos anos, muitas vezes. E a importância de se tratar a causa, não somente a consequência. A placa de bruxismo ela vai tratar a consequência. Ela é importante, ela ajuda muito no tratamento, assim como o Botox, mas nós precisamos não nos esquecer de tratar a causa. Então, 60% da população é um número bastante elevado. O bruxismo causa muitos comprometimentos. Os pacientes muitas vezes pensam que é somente a dor, a sensibilidade nos dentes. Então, um dos marcadores do bruxismo é o paciente ingerir líquidos gelados ou comer sorvete ou alimentos muito ácidos, como por exemplo o tomate, e ter dor por conta do desgaste do esmalte. Mas os sintomas, as consequências do bruxismo, elas também vão recair sobre a musculatura da região do pescoço, elas vão recair sobre essa musculatura mais alta que o trapézio, o dorso, a parte mais superior do nosso dorso. Então, tem pacientes que apertam os dentes e reflexamente eles contraem essa região. E eles passam, então, a ter dores musculares associadas ao bruxismo. Pacientes têm dor no masseter, acordam com dores nos dentes, com uma sensação de que até que os dentes estão mais frouxos. Pacientes que acordam com dores de cabeça, então é o bruxismo associado à cefaleia tensional. Então, sempre que um paciente acorda com dor de cabeça, nós temos que nos atentar para a questão do bruxismo. Eu já tive pacientes no consultório, jovens com menos de 30 anos, que já vinham passando por diversos médicos, tomografias de crânio, exames neurológicos por conta de dor de cabeça e não melhoravam. Chegaram para fazer acupuntura, que melhora bastante essa situação do bruxismo e das contraturas musculares associadas. Fui ver essa paciente, palpei, não, encaminhei para um cirurgião dentista. Essa paciente ela tinha uma disfunção na ATM, tinha uma alteração anatômica que precisou ir, inclusive, para a cirurgia. Então, pacientes que acordam com dor de cabeça, nós temos que pensar em algo que acontece de noite, que pode ser desde o colchão, o travesseiro, ou até mesmo falando, né, no bruxismo, que está bastante frequente nas noites e durante o dia mesmo dos pacientes. Então, paciente com dor, cefaleia, acorda com dor, temos que lembrar do bruxismo. A placa, como eu já mencionei, ela é um tratamento paliativo, então nós temos que observar se esse paciente está muito ansioso, precisa de uma psicoterapia, precisa praticar mais meditação, precisa praticar atividades físicas para dar vazão a esse quadro de ansiedade. Se é um paciente que está sofrendo de insônia, muitas vezes ele fica apertando os dentes acordado e não se dá conta porque não consegue dormir.
Em alguns casos, nós precisamos lançar mão de medicamentos para a ansiedade, para relaxar esse paciente. Algumas classes de antidepressivos melhoram tanto o bruxismo quanto a contratura muscular quando utilizados à noite. Eu costumo utilizar alguns medicamentos, os relaxantes musculares da classe da ciclobenzaprina, que é o Miozan, ou o Musculari, ou o Cisax, em dose mais baixa, para que esse paciente não fique muito sonolento no outro dia, ajudando então a relaxar essa musculatura associada a uma placa de bruxismo. Então não basta tratarmos apenas o bruxismo, a gente tem que tratar o que está por trás. E no consultório, eu utilizo muito a acupuntura no tratamento desses pacientes, no sentido de melhorar tanto a parte muscular, quanto tratar a questão do equilíbrio, que na medicina chinesa nós utilizamos muito, o equilíbrio entre o yin e o yang, o equilíbrio entre as emoções. E o bruxismo tem uma relação forte com essa questão emocional. Eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos que nós utilizamos no tratamento com a acupuntura. No tratamento com a acupuntura para o bruxismo, nós podemos utilizar o agulhamento de duas formas. A primeira, o agulhamento seco, que é um agulhamento mais profundo, dry needling, né? Um agulhamento mais profundo que pega a musculatura, que pega o ponto gatilho e desativa esse ponto gatilho. E posso utilizar também a acupuntura clássica, que utiliza pontos mais superficiais e que faz essa parte do equilíbrio energético, do equilíbrio emocional entre o yin e o yang, e que na nossa medicina nós vemos como o que nós chamamos de neuromodulação. Aumenta níveis de neurotransmissores como serotonina, como a dopamina, como o GABA, melhorando os sintomas emocionais desse paciente. Então nós temos que trazer o papel da medicina chinesa para a releitura dentro da nossa medicina. Então aqui nós utilizamos pontos de meridiano do estômago, que ficam bem, aqui eu tenho no boneco, né? Pontos de meridiano do estômago que ficam bem na região da mandíbula. Então fazendo esse agulhamento aqui, que pode ser tanto um agulhamento mais superficial, quanto um pouquinho mais profundo, conforme a tolerância do paciente. Se utiliza ponto VB21, que é ponto da vesícula biliar, que fica no ápice do ombro. Então, quando a gente passa a mão aqui no trapézio, o ponto mais alto é o VB21. Nós fazemos acupuntura clássica, então, no agulhamento mais superficial nessa região. Pontos, então, também do meridiano do baço, nós utilizamos aqui na perna, não sei se vocês conseguem ver bem, nós temos no pé baço 3, baço 4 e baço 6, que são pontos bem interessantes que tratam a ansiedade. O baço é o meridiano responsável pela ansiedade e preocupação na medicina chinesa. Então, se nós queremos diminuir a ansiedade desse paciente, utilizamos meridiano do baço para esse tratamento. Meridiano do rim. Costumo utilizar rim 3, não sei se vocês conseguem ver daí, mas é um ponto que fica atrás do ossinho lá do pé, ali entre o tornozelo e o pé. Atrás do que nós chamamos de maléolo medial. O rim 3, o meridiano do rim, na medicina chinesa, ele trata ossos. Então, como nós queremos tratar disfunções articulares, né, da mandíbula, disfunções da articulação temporomandibular, o rim ele é responsável pelos ossos e pelas articulações. Então, utilizamos um pontinho de rim 3, que pode ser bilateral, um em cada pé, que já vai trazer melhora desses sintomas. E, por fim, meridiano do fígado. O fígado 3, que fica aqui no pé, nessa localização um pouco acima do primeiro dedo, né, do pé. Fígado 3 e fígado 2 são pontos bastante utilizados na acupuntura, relacionados a estresse, a raiva, a irritabilidade. Então, geralmente utilizamos somente o fígado 3, o fígado 2 é utilizado naquela raiva exacerbada, na impulsividade, naqueles pacientes mais explosivos, que não é geralmente o caso do bruxismo, mas utilizando o fígado 3, nós já temos uma resposta, uma melhora, um equilíbrio no meridiano do rim e uma melhora nesse sintoma de tensão, de estresse que o paciente com bruxismo costuma passar. Então, pontos de agulhamento local e pontos de agulhamento à distância, respeitando o legado da medicina tradicional chinesa para a melhora dos sintomas emocionais no bruxismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Utilizem-se dessas ferramentas da acupuntura no tratamento do bruxismo. Há diversos estudos a respeito mostrando melhora importante desses pacientes.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like caso esse vídeo tenha feito sentido para você. Um grande abraço!